Fala, campeão! Thiago Linhares na área. Hoje eu tô com uma fera aqui, Cristiane Pereira, doutora, advogada. Cris, meu muito obrigado por você aceitar esse convite. Meu muito obrigado por você topar falar um pouquinho desse nosso treinamento mental para você que é advogada. Mas enfim, Cris, seja bem-vinda. Eu gostaria que você falasse quem é a Cristiane, onde é que mora, qual é a especialidade, o que que faz hoje. Bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Thiago. Primeiramente, eu quem agradeço, né, por essa oportunidade de ter esse trabalho tão maravilhoso contigo, né? Então, meu nome é Cristiane, eu sou advogada há mais de 20 anos. Há 7 anos eu estou na área previdenciária, né? Aonde encontrei minha grande paixão. Tenho escritório próprio, é, e trabalho aí, né, enfim, realizar o direito, né, efetivar o direito das pessoas aí que buscam essa área previdenciária depois de tantas contribuições junto ao governo, e me sinto muito realizada com isso, né? Que legal, Cris. Então aí é uma advogada aí que está na estrada desde, me ajuda aí com todo respeito, Desde 2000, na verdade. são algumas mil horas já de trabalho, de estudo e de entrega de resultado para os seus clientes, certo, Cris? Verdade, Thiago, verdade. Muito bom. Cris, eu trouxe como tema aqui da nossa conversa o código mental, né? Fiz um trocadilho, como eu tinha te falado nos bastidores, fiz um trocadilho aí com a sua profissão e com o que eu faço aqui. Antes de falar então da Cristiane, de que forma que ela está saindo hoje, eu quero fazer uma linha do tempo aqui contigo. Cris, vamos lá. Primeiro, como que a gente se conheceu, Cris? Você lembra? Por favor, me ajuda aí. Claro que lembro, sim, pois eu participei, né, de um bom tempo num grupo de networking, e lá eu conheci a sua esposa, né, e num bate-papo com ela me indicou você. Ela falou: olha, Cris, eu acredito que o Thiago possa te orientar, possa te auxiliar nesse momento, né, e era um momento, Tiago, em que eu estava sentindo a necessidade de alguns desenvolvimentos, né? É, a busca mesmo de uma evolução pessoal, profissional. Eu me sentia um pouco acomodada e gostaria de expandir, né? E aí foi onde eu realizei o contato contigo para conhecer do seu trabalho e a gente poder, né, iniciar aí essa caminhada. Essa caminhada. Então foi através da Ivânia, de um grupo de network que vocês tinham, e a gente se encontrou e a gente começou esse trabalho. E aí a gente inicia esse treinamento aqui contigo, né? Esse projeto que não tem nada a ver com terapia ou tratamento de algo parecido, mas é um trabalho de desenvolvimento mental para ti, com base na parte científica e com alguns princípios cristãos que a gente já vai falar aqui. Mas como que a Cristiane estava antes de iniciar esse trabalho que chegou até o Thiago Linhares, então? Bom, a Cristiane estava cheia de dúvidas, né? Cheia de dúvidas, inseguranças, né? Sobre como desenvolver, né? Como ampliar o escritório, como atender melhor os clientes, né? Considerando inclusive áreas afins do direito e que eu já tive experiência. Eu gostaria de conectar tudo isso, né? Eu tinha várias dúvidas. E a primeira coisa, Thiago, que foi muito necessária foi criar a identidade desse escritório. É óbvio, né, que quando nós temos um negócio, nós sabemos o que buscamos, Sim. o que queremos, né? Mas muitas vezes isso ainda está no nosso inconsciente. A gente não consegue externalizar da melhor forma, e isso complica, né? Desde a tua apresentação para o seu cliente, até você mesmo, né? Poder se definir, né? Enfim, trazer toda uma fala, e você realmente, né? Trazer o que você tem de mais belo dentro da tua experiência e o que você pode oferecer, né? Então, para mim, foi um passo muito importante, Tiago, a decisão de estar nesse trabalho com você, né, de você me proporcionar esse trabalho, foi realmente, fez um grande diferencial, e a primeira coisa foi essa identidade que eu pude definir. Que legal, Cris. Então, assim.
tinha algumas dúvidas, algumas inseguranças, gostaria de poder também não saber, ou tinha essa limitação em ampliar o teu escritório, em poder atender cada vez melhor os teus clientes de maneira individualizada, humanizada, personalizada, que é como você fala. E não tinha muito claro essa identidade, ou estava no inconsciente. E aí a gente começa então esse trabalho. E a gente marca uma primeira conversa no online, mesmo você em Curitiba, eu aqui em Curitiba. Enfim, teve alguma dificuldade dessa questão do online, Cris, para você aí, primeiro também? Nenhuma, muito pelo contrário, né? A gente pôde acertar os horários da melhor forma, né, para ambos. E assim, até o desenvolvimento do trabalho, eu acho que às vezes fica muito melhor. Ninguém chega atrasado, né? Nós estamos com material ali disponível, Sim. melhor espaço, melhor horário, porque eu acredito assim, a gente precisa se concentrar, precisa ter foco, atenção plena, né? E essa questão do online, muitas vezes, é uma facilidade e não só isso, mas ela auxilia no desenvolvimento do trabalho. Ela auxilia, né? Otimiza tudo, né, Cris? Auxilia em Exato. foco e te dá essa comodidade. E você também, só a título de curiosidade, a Cris também faz atendimentos online também aí também, né, Cris? Sim, sim, muito, né? Muito normal É normal. atender clientes de outras regiões, né? E até mesmo dentro da própria cidade, porque hoje todo mundo busca otimizar o tempo, né? Otimizar o tempo. Boa. É. Cristiane, e aí a gente inicia essa primeira conversa. Primeiro, o que que você imaginava que a gente iria fazer aqui? O que que esse Thiago Linhares, o que que você, porque eu trabalho com bastante atletas, né? Pessoas esportistas. Como que uma pessoa que trabalha com atletas, com esportistas, enfim, pode ajudar eu no meu escritório de advocacia? O que que você achava que primeiro que a gente iria fazer, Cris? Bom, no primeiro momento, né, eu imaginava assim, é, fixar, trazer mensagens, né, em que possa desenvolver essa condição de profissional que vai atrás, que vai ter persistência, que vai para. Não vou dizer que né, na área esportiva, mas a gente vê a questão da competição saudável, né? Então eu Sim. imaginava esse tipo de mensagem né, que pudesse, na verdade, trazer um incentivo né, para que pudesse melhorar o trabalho e tudo mais. Mas não imaginei a extensão disso. Foi muito além de uma mensagem, foi um trabalho, foi uma construção, foi um desenvolvimento de uma nova mentalidade, uma mentalidade em que realmente né, eu possa me tornar uma profissional muito mais qualificada, não qualificada em competências, isso eu acredito que todo profissional e ao longo da vida a gente vai se desenvolver, mas eu digo qualificada no sentido de poder realmente dizer quem eu sou para o meu cliente, trazer esse cliente mais próximo de mim e mostrar a ele que ele pode confiar, que o trabalho será desenvolvido da melhor forma, com a melhor técnica e que ele terá não só um profissional, mas terá alguém que o compreende e que estará ao lado dele do início ao fim do trabalho para atingir o melhor resultado. Então, assim, foi um processo completo, Thiago. Realmente me surpreendeu. Foi diferente do que a gente assistia aquele filme, né? De que a gente vê o esportista e dizer, né? Apenas vai lá, segue, eu estou aqui para te apoiar. Não foi um apoio, foi uma construção. E aí, então, nesse apoio, nessa construção, nessa jornada de trazer o esporte do alto nível para o empreendedor, né? Para a Cristiane, a gente marca a primeira conversa e a gente estabelece um objetivo, a gente fala Uhum. sobre, a gente faz um exercício de visualização no futuro de quem você gostaria de ser. A Bíblia fala, né, Cris, que um povo sem profecia, ele padece, tem dificuldade, não tem como viver sem uma visão. A gente fala sobre o porquê que você quer atingir tua meta, a gente fala de responsabilidade, comprometimento, enfim. Como é que foi para você aquela primeira conversa? Qual foi a primeira impressão que você teve, então, desse nosso trabalho com você, Cris? Bom, Thiago, né, conversamos nos bastidores também sobre isso e a primeira condição ali que eu vi é que a gente tem que ter autoconfiança, né? A gente tem Ó, que confiar em nós mesmos, acreditar nesse trabalho, nesse potencial. E aí, essa primeira conversa me trouxe a questão de processos que eu vivi passados, né? E que eu precisava fazer as pazes com eles e dizer, Cris, está tudo bem, fez parte da tua evolução.
né? Como você menciona Jó, né? Ele é constante, pode ser lento, mas constante. E aí a gente fazer essa paz com o passado e entender que o que aconteceu foi da melhor forma, com as ferramentas que tínhamos, né? E permitir que agora entre o novo para que sejamos melhores. Né? Então, assim, nós estamos falando do primeiro encontro, mas todos os encontros me trazia a consciência, muitas coisas que ainda estavam no inconsciente. E essa primeira conversa foi fundamental para, primeiramente, eu fazer essas pazes com o meu passado e estabelecer essa autoconfiança e dizer, Cris, está tudo bem, vamos seguir daqui que vai dar certo. Cris, se eu fosse trazer esse recorte dessa tua fala pro inventor da metodologia coaching, ele que é o John Whitmore e o Timothy Galway, mais especificamente o John Whitmore, ele fala isso mesmo no livro dele, que o papel da metodologia coaching, número um, trazer consciência. Número dois, gerar autoconfiança com responsabilidade. Então, basicamente, a gente então atingiu essa ideia do precursor lá Perfeito. atrás, né? De trazer consciência e autoconfiança para ti. Muito bom. Mas na prática, Cris, então, o que que você começou a experimentar? Sessão pós sessão aqui, toda semana. Quando nós iniciamos, Thiago, isso eu falei para você algo que me deixava muito preocupada. Assim, eu tinha alguns trabalhos, né, que eles estavam atrasados, Sim. pendentes, e que eu precisava dar uma solução. E não é que eu não soubesse, mas eu tinha algumas coisas que estavam me travando e nem eu mesma conseguia identificar, né? E tudo isso foi me trazendo a consciência de como realizar, o porquê eu estava tendo dificuldades e problemas. E aí, Thiago, simplesmente comecei a resolver as questões, né, que eu tinha profissionais ali pendentes e foi perfeito. A gente começou a organizar, né, Cris? Primeiro, a gente começa no início, onde sabemos onde estamos, sabemos onde queremos chegar, e aí semana a semana a gente começa a organizar algumas questões que já estavam pendentes, que talvez para quem está de fora é simples, mas para você é algo bem delicado e não é tão simples assim. Mas a gente começou a organizar passo a passo cada etapa do que precisava ser feito e isso começou a aliviar a carga, isso começou a ser resolvido, mais ou menos isso? Exatamente. Muito Uhum. bom. E assim, Cris, eu não sou muito fã da motivação, eu sou fã do desenvolvimento mental, desenvolvimento pessoal, mas o que que você notou sobre a tua motivação diária, semanal, após esses encontros? Como é que você saía daqui em relação à motivação tua? Toda vez que eu saía de um encontro nosso, eu achava caminhos, alternativas diferentes, né, Uhum. para poder aplicar. É algo prático, era algo prático e né. E eu levava isso, eu já me via correndo para o escritório para aplicar, né. Então, assim, e isso me trazia resultados assim praticamente instantâneos, né? Porque era a nossa ação, era a minha forma de condução que precisava mudar. E quando ela mudou, automaticamente as coisas começaram a se reorganizar no sentido de solução mesmo, né? De resolver e poder comecei meus contratos foram revisados, Legal. né? Eu pude apresentar, né? Talvez de uma forma até mais clara para o cliente e ele compreendendo do valor do trabalho, da importância, da necessidade que eu tinha de precificar, de repactuar. Então, tudo isso para mim foi assim um efeito cascata, assim, tudo foi se encaixando. Encaixando, né, Cris? Que legal. E na verdade, esse é um trabalho para ser colocado na prática, né, Cris? Ele não é só para inspirar conteúdo, é para a gente vir a semana inspirar conteúdo e realmente toda semana a Cris sair daqui com algumas tarefas para serem colocadas em prática. E o objetivo é esse, né, Cris? Não é, o trabalho é sobre isso, é conteúdo e colocar na prática e realmente entender essa melhora. E assim você foi ajustando a questão das tuas profissionais e de ajustes de contrato e de se alinhando e aí consciente, mais responsável, com mais autoconfiança. Muito bom. Cris, das minhas abordagens aqui,
quais delas funcionaram melhor para ti? Tiago, eu não, assim, eu não sei se eu vou conseguir dizer algumas, né? Porque na Sim. verdade o todo para mim ele foi essencial, né? Não tem como eu te dizer isso sem a gente voltar no nosso primeiro encontro novamente, né? E talvez eu até tenha esquecido de falar, e foi essencial. Porque Uhum. quando nós nos conhecemos, eu estava num momento novo na minha vida, onde eu tinha decidido que eu queria viver verdadeiramente a vida cristã, né? E Legal. eu fui encontrar logo você, né, Thiago? Uma pessoa completamente cristã, né? Sim. Que tem princípios, fundamento muito alinhado e que você se tornou. Você não só foi um mentor para mim, é um mentor, como também um inspirador, né? Você me inspirou a seguir esse caminho e a perseguir, né? Ter esses princípios, esses fundamentos como base. Então, esse caminhar a partir dali, ele foi fundamental. Então, assim, tudo que nós fizemos, ele teve um porquê, né? Veja, logo de início, eu sabia, meu trabalho também estava atrasado porque eu não tinha mão de obra, né? E aí, uma das primeiras perguntas, Cris, vamos lá, o que você tem que fazer? Né? E eu sabia, eu tinha que firmar parcerias para me ajudar, eu precisava de gente para me ajudar. Cris, quando? Como? Data? E aí você, né? Eu, meu Deus, mas o Thiago não pode esperar, né? Então, e foi sobre isso, foi a gente estabelecer datas e eu honrava daqui, você acreditava em mim, né? Então, assim, faz muita diferença, Thiago. Você acreditou em mim, né? Foi um investimento da minha parte, mas foi um investimento da tua parte. Eu sei que a sua hora, né? Ela tem um valor muito importante. A gente aqui não está falando só de técnica, né? Existe todo um princípio, um fundamento, e eu quis honrar a tua hora. Então, acho que isso eu não vou conseguir te dizer exatamente os pontos. Mas assim, Thiago, posso te garantir que o meu processo se tornou mais rápido, porque você me perguntou o que eu poderia fazer por isso. Eu busquei parceiros e tenho hoje profissionais dentro do escritório. Né? Eu tinha dificuldade em precificar, você me trouxe isso à luz, né? E poder trazer uma repactuação, poder conversar com alguns clientes, né? Trazer definitivamente o inconsciente para o consciente, né? E trazer a competência para cada área. Então, Thiago, realmente o processo inteiro foi um grande diferencial. E eu acredito que é exatamente isso que o seu cliente deve imaginar de você, Cris. É exatamente isso que você promove também no seu cliente. Por isso que daí você traz a consciência, a gente traz essa consciência tua de quem você é e do que você pode fazer na vida do outro, do teu cliente, como pessoa e você como cristã profissional também. Então isso fica muito claro nesse trabalho. Teve algumas abordagens que você não gostou, que você falou assim, Thiago, assim não funcionou, não gostei, que eu também preciso saber. Pois é, Thiago, olha, difícil, né? Assim, vou te dizer que eu não tenho nenhuma aqui, pelo menos assim, lembrando, né? Existiu sim puxões de orelha, né? Legal. Todos eles, eu penso o seguinte, Thiago, a gente tem que ser muito humilde. Quando a gente entra num processo de coaching, nós temos que estar abertos, Sim. abertos a aceitar o novo, abertos, né, a repensar e não vou dizer que não dói, porque dói sim. Às vezes dói, né? E desde lá o horário, olha, Cristiane, o horário era tal, né? Às vezes é um atraso, tudo que acontece é um desenvolvimento. Pode parecer uma besteira, né? Sim. Mas se nós estivermos atentos, focados ao trabalho ali, que a gente, né, Tiago, que você desenvolve, tudo é um aprendizado. Então, assim, não posso dizer que existiu algo que tenha me desagradado, porque se teve algumas falas, foi realmente para o meu crescimento. Eu tomei para mim, para meu desenvolvimento. Muito bom. Como a doutora Dweck fala no livro que você está lendo, né? Ou já leu, né, Cris, da Mindset, né? Tudo serve para você melhorar, aumentar teu conhecimento. E a Bíblia fala que tudo coopera para o bem de ti, verdadeiramente, para o teu desenvolvimento. Perfeito. Alguém notou alguma diferença em você, Cris, nesse projeto aí, desse protocolo dessas 10 sessões, que durou mais ou menos 4 meses? Alguém falou, Cris, o que está acontecendo?
Na verdade, Thiago, eu vi que eu comecei a ficar mais objetiva, sabe? Então, Hum, assim, eu me tornei mais rápida em alguns processos, mas para isso, evidentemente, tem algumas coisas que a gente precisa excluir ou deixar um pouco de lado, né? Então, assim, eu tive que tomar algumas decisões um pouco difíceis, né? Algumas. Isso faz parte, né? Ter esses desafios. Então, eu por conta própria, nada a ver aqui com o nosso processo, né, Tiago? Que fique claro que você nunca me disse, Cris, vai para A, B ou C. sim. Foram decisões minhas, você me deu apenas as ferramentas, né? Mas, assim, um grupo de networking, eu vi que neste momento já não se encaixava mais, porque eu precisava me desafiar para coisas novas, né? Uhum. Até questões, às vezes, de algum tipo de relacionamento pessoal, às vezes me tomava um tempo, alguma coisa que neste momento eu já não poderia, já não, né? Então, assim, eu penso que tudo tem que se encaixar com o nosso momento. Dói, não vou dizer que é fácil, mas a gente precisa tomar algumas decisões. Então, sim, Thiago, durante esses 4 meses, eu tive algumas coisas, sim, que eu precisei eliminar ou rever. Que faz parte desse processo de mudanças, né? Quer dizer, deixar É, até aqui me deu, foi bom para mim, sou grato, agora eu preciso mudar algum ambiente, eu preciso eu mudar, Cris, eu mudei, eu mudo o ambiente, olha que interessante. Eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo meus comportamentos e, consequentemente, a tendência é mudar os meus resultados. E a gente sempre faz isso tendo o máximo de assertividade, né, Cris? Ou focando o máximo de assertividade. As coisas vão mudar em algum momento, né? Muito, muito legal. É verdade. Até, Tiago, te peço desculpas Por que você me favor. perguntou, né? Eu me perdi um pouco ali. Você perguntou sobre se falaram alguma coisa, Isso, né? se as E sim, pessoas. eu tive pessoas que falaram para mim, falaram: Nossa, Cris, você tá sem tempo, né? A gente se encontrar, pois é, não posso mais. Infelizmente, agora eu tenho horários mais definidos, mais claros, até pelo fato de eu trazer, né, gente para trabalhar no escritório, não tenho tempo para o café do final do dia, não tenho tempo, né? E outra coisa que disseram que nossa, você está muito rápida, muito antenada, muito, né? Então, assim, a minha velocidade mudou também, porque eu foquei, né? Como você disse, Thiago, né? No que a gente foca, a gente expande, A gente né? expande, né, Cris? E aí as pessoas perceberam. E como que era o teu foco antes, Cris? Assim, Thiago, eu me distraía muito fácil, né? É muito fácil a gente se distrair quando a gente não tem essas metas tão claras. A partir do momento que nós, né, nas nossas conversas, nossos encontros, essas metas foram ficando claras, e digo assim, desde a primeira, Thiago, porque uma vez que a nossa identidade, a identidade do profissional da empresa está definida, as metas por si só elas já começam a ser traçadas, né? Então, assim, é um efeito cascata mesmo. Então, nossa, não tem comparação com o que era. Como é que está o teu foco hoje? Muito maior, Se você muito maior. pudesse mensurar hoje, quantos por cento aumentou o foco, Cristiane? Aí eu vou dizer que uns 80%. 80%. Legal, Cris. Na verdade, assim, o meu papel realmente é vir, realmente fazer alguns ajustes, te fazer pensar, te conduzir e, e eu sempre te falo, né, Cris, eu fico orgulhoso, na verdade, de quando uma pessoa começa a pensar mais, começa a estar mais sendo mais objetivo, começa a dizer Sim, sim mais para si e começa, não que não goste dos outros, mas eu preciso saber quais são as minhas prioridades, ou seja, uhum, organizar. Porque todo esse processo, todo esse pacote, ele está em volta para eu atingir o meu objetivo de onde eu, Cris, quero chegar. É isso? perfeito. Cris, é, depois desse processo de coaching, desse protocolo, de que forma que a doutora Cristiane sai daqui, Cris? Eu saio daqui com uma agenda, Thiago, incrivelmente já pronta para o ano que vem, né? Já com metas claras, né, de crescimento da empresa,
inclusive com áreas afins, né? Porque assim, eu comentei aqui no início sobre a área previdenciária, a grande paixão é o meu amor, né? A minha área, mas assim existem interfaces que são muito interessantes, né? E até pela minha experiência, eu quero poder oferecer isso para o meu cliente. Eu tinha medo de poder interpretar errado, enfim. Então, eu tenho tudo isso hoje muito claro, muito estruturado de como fazer, né, para poder ampliar, ter os profissionais corretos, os parceiros corretos, eu tenho tudo muito alinhado hoje, né? Então, enfim, para o ano que vem eu já sei, tanto no pessoal quanto profissional, exatamente para onde eu vou caminhar. O que você vai fazer, para onde você vai caminhar? A gente está no processo da meta. Como é que está essa direção e a velocidade em atingir o teu objetivo, que é o nosso grande mote aqui desse trabalho, Cris? Como é que está essa Eu, direção e velocidade? a direção está ok, Ok. né? E a velocidade eu vejo que ela aumenta gradativamente, porque assim, as portas elas é interessante, né, Tiago? Quando a gente sabe o que a gente quer, as portas elas vão se abrindo meio que automático. Você se conecta sem você, às vezes até meio que inconsciente ainda, né? Sem você perceber muito, aí vem um parceiro com o mesmo objetivo. Aconteceu isso comigo ontem, inclusive. Que Né? legal. Ah, Cris, pensei nisso também, quero isso, daí já conectei. Então, assim, tudo começa a direcionar. E a velocidade, ela começa a aumentar, né, nesse caminho. Né? Então, o que eu percebo é o seguinte, Tiago, a gente não pode se desesperar, querer para ontem, né? O processo, ele leva um tempo, né? E é gradativo. Essa velocidade ela vai aumentando no meu dia a dia. Isso tem sido muito legal. A gente está na direção e você vem gradativo. Talvez tem um versículo de Jó 8:7, Cris, que eu gosto muito, né? O seu começo pode parecer modesto. A gente não está no começo, mas a gente está numa mudança. Talvez essa Sim, mudança pode parecer modesta, mas temos muitas ou grandes chances de conquistar coisas muito maiores. Então é como uma bola de neve, né, Cris? Que ele começa pequenininho, né? Um avalanche, né? Ela vai começando pequenininho, mas ao passo que vai pegando a rotação, vai girando, girando, e aí vai virando essa bola de neve, literalmente. Mais ou menos isso. é sobre isso. Que Uhum. massa! Cris, se você pudesse definir esse processo de coaching, como que você definiria? O que que é esse nosso treinamento aqui semanal, Cris? Ah, Tiago, é algo muito, para mim foi muito grandioso. Olha, é um investimento, né, em crescer, né? Uau! É um crescimento, desenvolvimento, superação, né? Porque como eu disse no início, a gente supera, né? Algumas coisas a gente faz as pazes com algumas coisas, né? Para a partir dali alinhar, né? E desenvolver. Então, Tiago, esse processo que nós tivemos, esse trabalho, na verdade, me trouxe assim uma clareza, né? Uma identidade e objetivos muito bem estruturados. Então, para mim, é um desenvolvimento muito grande, é um crescimento. Você fez aniversário ontem? Sim, Pode falar a idade, Cris? 48. 48, que legal. Mas tá se sentindo hoje com quantos anos, Cris, depois dessas 4 meses? É muito Ai, curioso. Eu te pergunto isso porque realmente é interessante saber essa resposta para mim. é interessante, Thiago, assim, eu gostaria de hoje estar com 30, sabe? Porque a gente ganha uma energia, uma Isso. disposição para, sabe, para fazer tudo diferente, para poder entrar em novos desafios. É muito legal isso, é muito legal. É Eu me muito sinto. legal, Cris. Eu compartilho isso com você porque quando eu pergunto para quem tem 15, 16 anos, ele fala que parece que tem um ganho de maturidade. E como é o caso meu e teu, que já passamos dos 40, parece que a gente revigora, como se a gente voltasse ou ganhasse alguns anos para trás. Perfeito. Compartilhando com você, tem uma frase que eu gosto muito, Cris, que é o que te mantém viva, é exatamente isso. Que a tragédia não é quando o homem morre, Cris, a tragédia é o que morre dentro do homem enquanto ele ainda está vivo. Por isso que
ter objetivos, ter metas, por isso que realmente ter desafios, seja para quem está com 15, 20, 30, 40, 50, 60, é fundamental, porque essa é a chama, esse é o combustível que faz você querer acordar todos os dias, querer trabalhar, querer se desenvolver e querer sempre fazer algo a mais, querer sempre em busca dessa excelência. Certo, Cris? Certíssimo, Thiago, certíssimo. Cris, pra gente ir pro final aqui, a pergunta que eu sempre faço: por que que você recomendaria esse trabalho para um amigo seu ou para um outro empresário aí ou empresária? Tiago, é como eu disse lá no início, né? A gente não é motivação, a gente não está falando só sobre motivação, a gente está falando sobre alinhamento, né? Sobre a construção de uma identidade, né? E um alinhamento para um futuro muito melhor, né? Então, para mim, o teu trabalho eu considero essencial para quem quer se desenvolver, para quem quer se capacitar, né, e ter um caminho realmente de sucesso, né, de paz, né, e autoconfiança. Se por acaso a gente não tivesse se conhecido, se a gente não tivesse Ah, feito esse eu trabalho, estaria. Nossa, Thiago, se eu fizer essa retrospectiva, eu estaria exatamente no mesmo lugar, né? Estaria lá perdida, né? Sem motivação, porque era assim que eu estava desmotivada, né? Acreditando que não tinha solução, né? Que eu tinha que lidar com esse trabalho enrolado que eu estava, né? Sem muitos andamentos, sem muito futuro, sem muito, né? Então, completamente diferente, Thiago, do que é hoje. que legal, né, Cris? Olha só, você falando eu vejo, mas eu creio que a Cris já estava orando por essa mudança lá atrás. Eu acredito que a Cris vem orando nos bastidores, você vem tendo encontro com Deus nos bastidores, você vem estudando a Bíblia, você vai está frequentando a igreja, você está deixando alguns ambientes, você tá indo em busca do que você quer. Então, assim, acredito muito que Deus vem trabalhando por você nos bastidores. Deus vem colocando os profissionais no momento certo, na hora certa. Deus vem colocando para ti os clientes que você quer que ajude, não só na questão pessoal dele, mas quem sabe uma ajuda emocional, um apoio, um incentivo que você também dá para as pessoas. Mas assim, sendo bem prático, não precisa falar de valores. Quanto que o Thiago Liares ajudou realmente a Cris a aumentar o faturamento? Ou como é que tá essa? Ou quanto que realmente a Cris já recuperou esse investimento que foi feito? Que não precisa falar de valores, mas assim, na tua percepção, Cris. Ah, não, o valor é como eu disse, foi um investimento, Thiago, já 100% pago, Legal. né? 100% pago. E isso eu tenho certeza, Thiago, que quem fizer o processo vai dizer a mesma coisa, sem sombra de dúvidas. Porque é sobre isso, né, Cris? A gente se conhecer, a gente ser bons amigos, ser bons profissionais, mas eu também faço questão de que você tenha esse retorno para você, ou seja, esse ROI, né? Não é se 1.000, 10.000, 100.000 ou 1 milhão é a cara, mas é o quanto que você vai investir em algo e quanto que é o valor de ROI, né? Porque às vezes você pode investir R$ 100 e você só perdeu tempo, não agregou nada e deixou de trabalhar em outras horas. Então é sobre isso, por isso que eu trago isso, eu converso contigo e eu sempre comemorava aqui com a Ivana. Eu falava pra Ivana, Ivana, que legal, cara, que bacana. Eu acho que eu vou começar a fazer direito para ajudar a Cris lá. E lembrando, né, Cris, a gente tá num recorte de 4 meses. E aí pensa Exato. num recorte de 6 meses, 12 meses, 1 ano, 2 anos. Então, assim, eu fico curioso realmente, Cris, em saber o que pode acontecer com você daqui nos próximos 2, 3 anos. Ou nesses próximos 12 meses que foi onde a gente colocou nessa meta. Cris, faltou te fazer alguma pergunta? Ou faltou você falar alguma coisa que eu não te perguntei? Olha, Thiago, eu quero dizer assim que eu tenho Deus tem sido assim em primeiro lugar em tudo na minha vida, né? Legal. E realmente eu orei quando a gente se conheceu, eu estava reiniciando esse processo, sabe, de realmente a entrega, né, o ser cristão, o agir cristão. E nada é por acaso na vida.
Eu tenho certeza, né, que foi a mão divina nesse processo, né? E o que eu tenho, assim, para te dizer é só agradecer realmente, sabe? Porque nada na vida da gente, né, segue sem a gente ter paz no coração. E hoje eu tenho uma paz e uma certeza na minha vida, né, de que eu posso seguir, de que tá tudo bem, né, as metas estão aí, eu tenho princípios, fundamentos, eu tenho, Tiago, o número de ferramentas que você me deu, né, e com o princípio de servir a Deus, é imensurável, Tiago, não tem preço. Então, eu só tenho a realmente te agradecer. Porque é sobre isso, né, Cris? É sobre você, é sobre eu atender você como se fosse para Deus, é sobre você trabalhar para o teu cliente como se fosse para Deus, trabalhar com essa excelência e fazer diferença na vida, né, enquanto a gente está por aqui. Mas que legal. Senhoras e senhores, essa foi a doutora Cristiane Pereira, advogada, especialista em, me ajuda aí, Previdenciário. previdenciário. E essa foi a nosso bate-papo aqui, o Código Mental. Se você gostou, então, se você curtiu, deixa seu like ou conheça um pouquinho mais do trabalho da Cris nas redes sociais. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Excelente profissional, bons preços e excelentes conselhos cristãos e, de novo, profissionais. Então é isso. Valeu, Cris! Valeu, obrigada, Tiago. Tamo junto. Tchau, tchau.